O que você sente quando está com raiva? Ou quando está com medo? Ou quando está inseguro com alguma coisa? Você sabe identificar? Você consegue usar meios para lidar com essas emoções? Bom, hoje eu vou falar aqui um pouquinho sobre inteligência emocional. E eu sei que talvez você deva pensar, que besteira, não tem como desenvolver inteligência emocional, ou como que eu faço isso? Talvez pode parecer algo muito distante ou muito difícil, ou algo que fique só aí na teoria, né? Mas a verdade é que a inteligência emocional influencia na forma como nós vamos lidar com as nossas emoções. E aí, quando falamos de crianças, da educação das crianças, nós adultos precisamos ter uma inteligência emocional bem desenvolvida para entender que a criança não tem ainda capacidade de lidar com as emoções, ou melhor, que ela está ainda aprendendo a lidar com as emoções. E ela só vai aprender a lidar através da nossa atitude. Eu falei aqui em outros vídeos que a nossa atitude, a forma como a gente lida com a criança, é que vai moldar o comportamento dela. E outra frase que eu gosto muito de usar é que o exemplo arrasta. Não adianta o adulto ficar falando, 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 se o exemplo dele não condiz com a fala. E inteligência emocional nada mais é do que a capacidade da gente lidar com as nossas emoções. E isso não significa que a gente não vai ficar frustrado, que a gente não vai ficar triste, que a gente não vai ficar ansioso, que a gente não vai ficar com raiva. Não significa que a gente não vá sentir essas emoções, porque as emoções a gente sente e não tem controle. Mas a gente tem controle da forma como a gente vai lidar com essas emoções. E isso é inteligência emocional. E eu vou te dar algumas dicas aqui hoje de como desenvolver essa inteligência emocional em você, adulto, e também de como lidar com a criança para que ela desenvolva também, né, começa a desenvolver essa inteligência emocional. Lembrando que é apenas a partir dos 8 anos de idade que a criança já tem capacidade de lidar com as suas emoções. Isso se ela receber uma bagagem, uma estrutura para conseguir lidar, né? Mas a partir dos 8 anos a criança já consegue, já tem capacidade de lidar com as suas emoções. Então, antes disso, é normal que a criança vai chorar, vai ficar com raiva, vai se jogar no chão. E a forma dela demonstrar todo esse sentimento, essas emoções, é através do comportamento, porque ela usa o corpo para se comunicar, porque ela ainda não sabe se comunicar através da linguagem. E não estou dizendo que a criança não sabe falar, estou querendo dizer que ela não tem que ela não sabe identificar as emoções e falar, eu estou chateado com tal coisa, eu fiquei com raiva de tal coisa. Ela não sabe usar da linguagem para demonstrar suas emoções, então ela utiliza do corpo. Mas vamos lá então para algumas dicas bem rápidas de como você pode desenvolver a sua inteligência emocional e também a do seu filho. Primeiro, a sua inteligência emocional. Como que você vai desenvolver? Primeiro de tudo, identificando. Quando você está com raiva, é normal que a gente sinta aquele calor por dentro do corpo e a necessidade de talvez de gritar, de bater. É normal que a gente sinta isso e essa emoção é a mesma que dá na criança. Por isso que ela bate, por isso que ela grita, por isso que ela joga as coisas no chão, porque é o movimento que a raiva faz no nosso corpo. Então, quando você sentir raiva, você consegue lidar, porque você é adulto, então você vai respirar fundo, vai dar um tempo da situação ali que te deixou com raiva, vai contar até 10 e depois você volta para a situação. E quando é a criança que está com raiva, você vai olhar para ela e vai dizer: Eu sei que você está com raiva, mas você não precisa jogar as coisas no chão. Você quer gritar? Grita na almofada. Você quer jogar?
joga a almofada no chão, mas não joga os brinquedos, não joga a cadeira, não joga a mesa. Então você vai direcionar ela para jogar essa raiva para fora, porque a criança ela precisa realmente jogar para fora essa raiva. Depois que ela se acalmar, aí você conversa. Eu sei que você está com raiva, mas a gente pode agir de outra forma. Você pode dizer: eu fiquei com raiva por conta disso. E aí a criança vai se dando conta daquele sentimento. Ela, opa, quando eu sinto isso, eu posso agir de tal forma. Então, dessa forma, você valida o sentimento dela e orienta ela a como agir nesses momentos. Agora, quando a criança está ansiosa, está nervosa, que você percebe que ela está insegura, você tem que observar de onde está vindo essa insegurança e essa ansiedade. Vou dar um exemplo simples. É semana de provas na escola. É normal que a gente fique nervoso e ansioso. Olha para você no tempo lá da sua fase escolar. Você ficava nervoso, ficava ansioso? O que a gente sente? A gente sente um frio na barriga, a gente sente o coração bater mais forte. Então, esses são os sentimentos de quando a gente fica um pouco ansioso, inseguro com algo. E aí, o que você vai dizer pro seu filho que tá aí numa semana de provas? É normal você sentir isso, a gente sente essa palpitação quando a gente tá nervoso, tá ansioso, tá preocupado, a gente sente frio na barriga, é normal sentir isso, você vai sentir. E depois que passar as provas, você vai ver que vai passar isso. O que você não pode fazer é transformar esse sentimento do seu filho em algo muito maior do que talvez seja o que ele está sentindo, de você fazer um drama a respeito daquilo. Estou falando isso porque é algo que eu acabei de ver na minha pós aqui e também vi recentemente o vídeo de uma educadora que eu acompanho aqui nas redes sociais. E ela estava dizendo que o que está acontecendo hoje? Os pais não têm essa inteligência emocional para lidar com os filhos. E aí, como hoje, infelizmente, tudo é um transtorno, tudo é um diagnóstico, chega o filho em casa e fala: Ah, eu acho que eu tô com ansiedade, porque eu sinto meu coração palpitar, eu sinto frio na barriga, toda vez que eu vou fazer tal coisa. E aí, ao invés dos pais ali acolherem e dizer: Não, quando a gente tá nervoso e ansioso, a gente sente isso mesmo. E ao invés de dizer isso, os pais vão dizer: Nossa, meu filho, é verdade, né? Ah, acho que você pode estar com ansiedade. Não, a gente vai no médico, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. E aí é onde a gente tá com esse boom aí de diagnósticos, sem muita análise, sem muita precedência, sem muito saber de onde vem, da onde tá vindo, sem conhecer a rotina. Já falei aqui também em outros vídeos. Então, a falta de inteligência emocional e a falta de saber como lidar com as emoções gera sim outros problemas. Então, se você não sabe identificar quando você está ansioso, quando você está com raiva, quando você está inseguro, triste, feliz, enfim, quando você não sabe identificar as suas emoções, você não vai conseguir acolher e identificar as emoções do seu filho. Então, você precisa desenvolver a sua inteligência emocional. E como que desenvolve? Parando para pensar, parando e analisando. Estou com raiva, preciso respirar fundo, preciso me acalmar. Preciso estar aqui e agora, presente. Nós estamos vivendo num ritmo que é tudo o amanhã, a cabeça nunca tá no presente, tá sempre lá na frente, no futuro, e isso gera ansiedade, né? Quando a gente tá com a cabeça lá no futuro, sofrendo por algo que não aconteceu, isso é uma ansiedade. E o pior de tudo é que a maioria dos adultos estão também viciados em rede social e no celular. E não é no celular, em rede social, que você vai desenvolver inteligência emocional. Pegue o tempo que você fica nas telas, que você fica em rede social e converte em tempos de meditação. Por exemplo,
Ai, quero, mas eu não tenho tempo, não tenho como fazer, eu não sei como fazer, ai, não tenho como. Pegue o tempo que você fica aí na rede social. Faça o teste, abre aí no teu telefone o tempo de tela que você fica, que todo aparelho de telefone hoje mostra, né? Todo smartphone mostra o tempo que você gasta em tela, o tempo que você gasta em rede social, o tempo que você gasta em cada aplicativo. Pega o tempo que você fica em rede social e converte em tempo de meditação, de leitura, né? Que seja 5 minutos de meditação. Ah, mas como que eu faço? YouTube, meditação guiada. E para as mães, especialmente para as mães, nós temos aqui no nosso canal uma meditação guiada. Então você pode parar e fazer. Você precisa se concentrar no hoje, no aqui e no agora, para conseguir lidar com a sua criança e parar de achar problema onde não tem. Criança chora, criança faz birra, adolescente faz birra também, adolescente fica ansioso, fica frustrado e sempre que você dizer não, todas essas emoções vão ficar à flor da pele. Então, ser criança e ser adolescente é isso. Pare e reflita na sua adolescência, na sua infância. E você vai conseguir lidar com a sua criança e seu adolescente em casa. Aqui nos comentários se você quer mais dicas de como desenvolver a inteligência emocional, de como desenvolver nas crianças a inteligência emocional, que eu trago aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtem e compartilhem com mais mães, mais famílias, para que a gente continue aqui produzindo conteúdo sobre maternidade e desenvolvimento infantil.